Oi, pessoal, tudo bem com vocês? Espero muito que esteja. Mais um videozinho aqui no nosso canal. Hoje eu vou estar fazendo o empadão de frango com requeijão. Então, bora fazer essa gostosura. Que delícia, gente. Então, eu vou estar falando aqui o ingrediente para vocês. 2,5 xícaras de farinha de trigo, tá bom? Aí eu tô fazendo peneirando, né, para ver se não tem alguma bolotinha, alguma coisa, tá bom? Mas não precisa se não quiser. Eu ali na hora fiz. Aí depois que você fazer isso daí, você vai colocar 9 colheres de margarina, tá bom? Aí depois você vai mexer bastante, né, com as pontas do dedo, assim, na tigelinha mesmo, né? Eu começo mexendo com a colher para dar uma misturadinha, mas você pode já pôr a mão na massa. Depois eu vou colocar um ovo, tá bom? Coloquei também uma colher de sal, tá? E depois eu vou só mexer nela ali até ela virar uma farinha, tá? E depois eu vou estar colocando 2 colheres, duas não, 3 colheres de água gelada, tá? E aí ela tem que ficar desse jeito aí, ó, a massa, igual uma farinha mesmo, literalmente. Feito isso, você vai estar colocando a água, né? As 3 colheres de água. Eu coloquei dentro do copo já, né? As 3 colheres, né? De água gelada, coloquei no copo. E aí joguei para estar mexendo novamente a massa, para aí sim ela virar, né? Uma massa bem homogênica, né? Bem boa mesmo para estar fazendo o nosso empadão, tá? Aí eu vou mexendo aí aos pouquinhos, misturando, né? E agora eu vou estar colocando um ovo completo, tá, gente? Com a clara e a gema, tá bom? E depois eu vou estar mexendo com a colherzinha, né? Pra estar misturando esse ovo na massa. E já vou colocar a mão na massa pra estar sovando ela. Igual eu vou mostrar aí pra vocês, tá bom? Não é difícil essa receitinha, como é quase a primeira vez, né? Fazendo esse empadão. Então, se eu conseguir, vocês também vão conseguir, tá? Porque eu não sou a chefe de cozinha ou uma pessoa que é boa na cozinha, assim, de fazer. Eu gosto de fazer as comidinhas diferentes aqui em casa, então eu vou fazendo. E aí, se dá certo, eu posto pra vocês. Mas quando não dá, não tem jeito, né? Mas eu consegui fazer, né? Ficou uma delícia a massa e eu não usei no forno, eu usei para assar na panela, gente. É uma panela que eu tenho aqui em casa que é maravilhosa. E olha como fica, tá vendo? A massa fica desse jeito, ela não gruda na mão, sabe? É, ela fica fofíssima, gostosa mesmo de mexer ali. E depois eu vou estar colocando numa forma de 25 centímetros redonda com fundo retirável, tá? O fundo sai, para ficar também mais fácil de você tirar ali o seu empadão da, da forma, tá bom? Gente, é muito fácil. Façam aí na casa de vocês, que vocês vão amar essa receitinha. E a massa não é ruim, não é muito grossa, sabe? É fininha, ela não fica muito ressecada, fica uma delícia. Eu amei essa massa. Então, bora aí fazer. Depois de eu sovar ela bem, deixar ela bem homogênica, né? Bem boazinha mesmo para estar colocando na forma, eu vou deixar ela descansar por 10 minutos, tá? Sem mexer nela. Agora, bora fazer o recheio. Coloquei uma colher de margarina, né? Para estar fritando o alho. O alho é bem raladinho, tá, gente? Ralei ali no meu raladorzinho de sempre. Deixei ele bem fininho, desse jeito aí, ó. Depois que eu ralei 3 dentes de alho, agora eu vou estar colocando o pimentão picadinho, tá? Uma metade de um pimentão, né? Pra ficar bem gostosinho, bem temperadinho
o nosso empadão, desse jeito aí. Aí eu deixo fritar só por um pouquinho e logo já vou estar colocando peito de frango, 1 quilo de peito de frango, que eu cozinhei na panela de pressão e depois dei aquela batidinha dentro da pressão mesmo, tá? Lógico que eu tirei a pressão, né, para não ficar, não acontecer nenhum acidente e desfiei ela desse jeito, tá? E aí eu vou colocando aos pouquinhos, vou mexendo ali, né, pra tá pegando tempero, tudo bonitinho. E eu usei 1 quilo de peito de frango, tá bom, gente? Agora eu vou estar colocando esse temperinho aqui. Pra mim é novo, né? Nunca usei ele. Mas eu gostei, gente, ó. Vou mostrar pra vocês. Ele já tem orégano, tem salsinha, tem uns temperinhos já dentro. Como eu acabei esquecendo de pôr a salsinha e o maridinho acabou de esquecer também de comprar, eu usei só ele mesmo e o pimentão, tá bom? Aí eu depois disso já coloco molho de tomate e o milho, tá? Coloquei já o molho de tomate e o milho, igual eu falei, dei uma mexidinha. O milho eu usei uma lata completa, tá? E o molho de tomate também, um pacotinho completo. Agora eu tô colocando o coloral, que muitos falam corante também, né? Conhecido como corante, né? Esse pozinho vermelho. E agora eu vou estar colocando o chimichurri. Gente, eu tô tirando ali alguns ossinhos que ficou ainda dentro do peito de frango, tá, gente? Mas que toma cuidado, né? Que às vezes a gente não vê e acaba engolindo o osso. Então, sempre tem que dar uma olhadinha no peito de frango para ver se saiu todo o ossinho mesmo. E agora eu vou estar mexendo, né, a nossa massa para deixar ela bem, uma cor bem bonita, né, para tá também o temperinho tá tudo misturadinho, tudo bonitinho. Agora eu vou estar colocando o sal. A quantidade de sal aí vocês determinam, tá bom? Eu coloco um pouquinho de sal e aí eu experimento, né, vejo que se tá bom ou não tá. E aí, para mim, tava ótimo essa quantidade de sal, porque também alguns temperinhos vêm já com um pouco de sal, né? Então, para mim tava perfeito. Depois que eu mexi ali, deixei a nossa. Agora eu já fui para massa, né? Para estar colocando ali na forma, que ela já descansou uns 10 minutos. E bora rechear essa forma com esse franguinho. Eu também coloquei mais um pouquinho, né, de coloral e chimichurri, tá? Achei que ele tava meio branco ainda, né? E eu gosto do franguinho um pouco mais vermelhinho. Aí depende do seu gosto, tá? Se vocês quiserem mais vermelhinho ou meio branco, aí depende de vocês, tá? Eu fiz desse jeito. Aí eu já coloquei a massa ao redor, né, da forma, espalhei ela tudo bonitinho. Deixei a rebarba toda ali e coloquei já o nosso peito de frango ali. Agora estou colocando o requeijão, né, para estar espalhando todo ele ali, tá bom? Coloquei bastante. Aí fui colocando aos pouquinhos e espalhando, tá, gente? Desse jeito que eu tô fazendo. Vai espalhando aos pouquinhos o requeijão. E ficou uma delícia, gente. Depois que eu coloquei o requeijão, eu também coloquei mussarela, tá? Achei bem, bem recheado mesmo nosso empadão. E aí você tempera, coloca o jeitinho que você quiser, coloca, se você quiser colocar presunto também é gostoso, colocar azeitona, qualquer coisinha que você quiser colocar num peito de frango, pode estar ponhando também, tá? E aí agora eu vou estar colocando a mussarela, né? Deixar bem recheadinho o nosso empadão, desse jeito aí que estou fazendo. Eu coloquei ao redor, né, e depois coloquei uma bem no meio. E, depois eu coloquei mais uma camada de peito de frango e coloquei também mais mussarela. E ficou muito gostoso, gente. E a massa depois para tampar, né? Ficou muito bom. Depois que eu coloquei a massa, eu tirei, né, a gema, né?
para estar pincelando, né, em cima, para tá dando uma corzinha em cima da nossa massa. Bom, gente, em cima eu vou dar uma diquinha para vocês que eu acabei não fazendo. É bom você fazer bem fininho a massa em cima, tá? Para ela ficar assar rápido, né? Como eu fiz na panela, né? Ele não assou muito legal, mas não atrapalhou, ficou uma delícia. Ela meio que cozinhou, sabe? Em cima e ficou muito bom. Eu gostei, tá? Mas para vocês ainda amar, né? Vocês deixam um pouco mais fino a massa em cima, né, da tampa, que foi o que eu aí acho que eu errei no caso, né? Aí agora eu tô colocando mais mussarela, tá vendo? Por cima, né? Já usei toda ali o recheio, né? E agora eu vou estar colocando mais mussarela por cima. E depois já ponho a massa, tá? E então vocês deixam um pouco mais fino a massa na hora de tampar, tá? De fazer, né, a tampinha do nosso empadão. Eu não decorei com mais massa em cima, porque a massa acabou que não deu para mim tá decorando. Mas é legal também você colocar ali, fazer, sabe, umas filepinhas e colocar como fosse o jogo da velha, sabe? Em cima da massa, tá bom? Mas aí eu deixei assim mesmo, aí fiz essas bordinhas, mas acabou que não deu para fazer em algumas partes. Eu acabei arrancando, em algumas partes eu arranquei. Mas para quem, né, não é experiente em cozinha e tudo mais, até que ficou bom, tá bom, gente? E aí eu, no caso, não sou assim muito de cozinha, né? Eu não sou chefe de cozinha, não sei fazer muitas receitinhas, eu tô aprendendo também, sabe? Tô aprendendo junto com vocês. Olha o meu fogão, o jeito que ficou, gente. Eu nem vi que tava sujo ali. Mas por causa da comida que eu fiz, deu uma espalhadinha ali no fogão. Mas desculpe aí, gente. Né? É vida de cozinheira. Então, gente, se eu conseguir, creio eu que vocês também vão conseguir, tá? É fácil, não é difícil. Fazem aí na casa de vocês. Aí agora eu peguei já a gema, né? Coloquei ali no copo. Peguei o meu pincelzinho e tô ali pincelando, né? Esse empadão. E deixei ele todo, né? Pincelado ali. Todo ao redorzinho. Bem bonitinho. E ficou assim, ó. Todas as partes, tá? Depois daí você já pode estar colocando ou no forno, né? Ou igual eu na panela, tá? E aí você tampa a panela e deixa lá por uma meia hora. Mas vai olhando, tá, gente? Porque no caso o meu fogão ele é muito bom, ele frita muito rápido, assa muito rápido. Então eu fico sempre olhando, tá? O bolo eu faço isso. O meu bolo eu faço em menos de 25 minutos no máximo. E ainda às vezes dá uma queimadinha no fundo. Então vai olhando, tá? Porque a minha panela, ela é muito boa no caso. Então ela vira mesmo forno, totalmente. E aí fica perfeito para assar. Agora eu já vou estar colocando dentro da panela aí, como eu tô fazendo. Aí ela fica certinho assim. E depois eu tampo com a própria tampa da panela. Olha como ficou, gente. Que delícia. Bem crocante aqui, ó. Essa parte aqui ficou crocante. E aqui tá assim por causa do queijo. Mas olha que delícia que ficou. E que lindo, né? Bora comer essa delícia. Agora eu vou estar cortando o nosso empadão. E olha como tá fofinho, gente. E as bordinhas ficou bem crocante, bem gostosinho mesmo de cortar. Não ficou muito grosso, ficou fininho. Só ali em cima, igual eu falei pra vocês, que poderia ter ficado um pouco mais assado, né? Mas eu fiz um pouquinho grosso, né? A massa em cima e acabou que ficou assim, tá? Mas igual eu falei, tenta fazer um pouco mais fininho
na parte de cima que vai ficar muito bom. E talvez pode ter sido o que eu fiz na panela, né? Minha primeira vez fazendo na panela, né? O empadão. Até então eu só fiz até agora bolo na panela, né? E o empadão é a primeira vez que eu faço na panela, tá? Então talvez pode ter sido por isso que não deixou muito assado em cima. E eu também coloquei queijo. Então o queijo também talvez não permitiu ali que assasse, né? Porque ele acaba virando um pouco de óleo, né? Por ser mussarela. E olha que lindo que ficou o corte tudo ali. Deu para ver que o requeijão, o queijo tá bem recheado, a massa tá bem fininha na parte de baixo, olha. Então ficou muito bom. E olha como que ficou o outro também, outro pedaço, para ter uma ideia. Mas ficou muito gostoso, gente, ficou muito gostoso mesmo. Fazem aí na casa de vocês, tá? Se você gostou do vídeo, curte, compartilha, se inscreva no canal, ativa o sininho para estar recebendo nossos videozinhos, tá bom? Quando tiver vídeo novo, vai estar aparecendo para vocês aí, se vocês ativar o sininho, tá bom? E essa foi a receitinha de hoje, né? E seja bem-vindo os novos inscritos que estão aí nos assistindo também, tá bom? Curte bastante pro YouTube, né? Saber que vocês gostaram dos videozinhos, tá bom? E esse foi o vídeo, pessoal. Um beijo e tchau. Até o próximo vídeo, se Deus quiser.